Meu noivo levantou a taça de vinho, sorriu para os amigos dele ao redor da mesa e disse algo que cortou o ar como uma lâmina. Vocês não sabem o trabalho que dá ter uma noiva que me envergonha em público. Todos riram, menos eu. O silêncio que veio depois, quando percebi que ele não estava brincando, foi ensurdecedor. Mas o que Ricardo não sabia é que eu tinha descoberto algo sobre ele 3 dias antes. Algo que transformaria aquela humilhação na maior virada de jogo da vida dele. E quando eu finalmente abri a boca, ninguém naquela mesa estava preparado para o que eu tinha a dizer. Se você já passou por algo assim, deixe um like agora e se inscreva no canal. Porque essa história está só começando e você não vai querer perder nenhum detalhe do que aconteceu depois. Meu nome é Carolina Martins, tenho 31 anos e trabalho como arquiteta em São Paulo. Durante 3 anos, acreditei que estava construindo uma vida sólida ao lado de Ricardo Almeida, empresário de uma família tradicional da Zona Sul. Ele tinha tudo no papel: apartamento em Moema, carro importado, sobrenome que abria portas. Mas nos últimos meses, pequenos sinais começaram a aparecer. Comentários disfarçados de brincadeira sobre minha roupa, minha forma de falar, minha família que não tinha o mesmo status que a dele. Ricardo me convidou para um jantar na casa de Marcelo e Patrícia, um casal de amigos empresários. Ele deixou claro que era importante. Vista algo elegante, mas nada chamativo. Não fale muito sobre seu trabalho, eles não vão entender de arquitetura residencial. Sorria, concorde, seja agradável. Cada instrução parecia inocente isoladamente, mas juntas formavam um manual de como eu deveria me apagar para caber no mundo dele. Naquela semana, enquanto Ricardo tomava banho, o celular dele vibrou na cama. Normalmente eu não olharia. Não sou daquelas que vasculham um telefone de parceiro. Mas a mensagem apareceu na tela de bloqueio, e o nome era de uma mulher que eu não conhecia. O preview dizia apenas: "Ontem foi incrível. Mal posso esperar pelo fim de semana." Meu coração acelerou. Destravei o telefone com a digital dele, que eu conhecia para emergências, e o que encontrei mudou tudo. Não eram apenas mensagens românticas. Era um relacionamento paralelo completo. Fotos, planos de viagem, promessas. Ricardo tinha outra vida, outra versão de si mesmo que ele escondia de mim há mais de 1 ano. Enquanto planejávamos nosso casamento, ele planejava fins de semana com ela. Fiquei paralisada, mas não chorei. Algo mais frio tomou conta de mim. Clareza. E foi nesse momento que decidi não confrontá-lo ainda. Decidi esperar pelo jantar. O apartamento de Marcelo e Patrícia era exatamente o que eu esperava. Piso de mármore, quadros caros, vista para o Ibirapuera. 8 pessoas ao redor de uma mesa comprida, taças de cristal, prataria reluzente. Eu estava impecável, vestido preto discreto, maquiagem suave, exatamente como Ricardo pediu. Ele me apresentou com um sorriso que não chegou aos olhos. Essa é a Carolina, minha noiva. A conversa fluiu entre negócios, viagens internacionais, investimentos. Eu participava quando perguntavam, mas mantinha o perfil baixo, até que Patrícia, com um genuíno interesse, perguntou sobre meu trabalho. Comecei a explicar um projeto residencial que tinha acabado de concluir, um desafio de aproveitamento de espaço em um apartamento antigo. Ricardo me cortou no meio da frase. "Querida, acho que está entediando todo mundo com detalhes técnicos." Houve risos nervosos. Ele encheu a própria taça, os olhos já levemente vidrados pelo vinho. Então começou. "Sabe como é? Arquiteta que trabalha com casa de classe média não tem muito glamour." Mais risos, dessa vez mais confortáveis. Marcelo emendou uma piada sobre decoração de apartamento pequeno. Ricardo se empolgou. E foi aí que ele disse, erguendo a taça como se fizesse um brinde: "Vocês não sabem o trabalho que dá ter uma noiva que me envergonha em público. Ela insiste em falar de trabalho em jantares. Não entende que existem momentos para cada coisa." As pessoas riram, achando que era uma brincadeira carinhosa entre casais. Mas os olhos dele me diziam outra coisa. Ele falava sério. O silêncio que se seguiu quando percebi a crueldade daquelas palavras foi como um vácuo.
Senti todos os olhares sobre mim, esperando minha reação. Patrícia abriu a boca para dizer algo, talvez para amenizar. Mas eu ergui a mão, delicadamente, e sorri. Um sorriso calmo, controlado, porque eu sabia o que vinha a seguir, e Ricardo não fazia ideia do erro que acabara de cometer. 3 dias antes daquele jantar, depois de encontrar as mensagens, não confrontei Ricardo imediatamente. Fiz algo diferente. Sentei no meu escritório em casa e comecei a investigar. As conversas no celular dele mencionavam lugares, datas, nomes. Cruzei informações com a agenda dele, com posts em redes sociais, com recibos de cartão de crédito que chegavam por e-mail em uma conta compartilhada que ele se esqueceu que eu tinha acesso. A outra mulher se chamava Fernanda. Advogada corporativa, mesma idade que eu, frequentava os mesmos círculos sociais que Ricardo. Eles se conheceram em um evento de negócios há 1 ano e meio. O relacionamento deles não era um caso passageiro. Era estruturado, tinha rotina, tinha futuro nos planos. Ele dizia a ela que eu era apenas uma conveniência, alguém que aceitava ficar em segundo plano enquanto ele construía seu império. Mas havia mais, muito mais. Enquanto eu vasculhava as mensagens, encontrei conversas dele com Marcelo, o anfitrião do jantar. Ricardo confessava ao amigo que estava cansado de fingir, que queria terminar comigo, mas que precisava esperar o momento certo. O momento certo era depois que meu escritório de arquitetura fechasse um contrato grande com um cliente que ele havia indicado, um cliente que faria minha carreira decolar. Ricardo queria os créditos da indicação antes de me descartar. Li tudo isso com uma frieza que me surpreendeu. Não chorei. Não gritei. Apenas arquivei, fiz capturas de tela, salvei em uma pasta organizada. E então, confirmei minha presença no jantar. Escolhi meu vestido. Preparei minhas palavras. Porque se Ricardo queria me usar como degrau antes de me jogar fora, eu iria garantir que esse degrau se quebrasse sob os pés dele. Enquanto ele me instruía sobre como me comportar naquele jantar, eu sorria e concordava. Porque sabia que aquela seria a última vez que ele tentaria me controlar. E quando ele fez aquele comentário humilhante na frente de todos, eu soube que o momento havia chegado. O momento de virar a mesa. Quando o silêncio constrangedor tomou conta da mesa, esperei mais 3 segundos. 3 segundos que pareceram eternos. Então, com a voz mais calma que consegui produzir, falei: Ricardo, já que você acha que eu o envergonho, deixe-me contar a esses seus amigos por que realmente estamos aqui hoje. Ele franziu a testa confuso, ainda sorrindo como se eu fosse fazer uma piada. Amor, não é hora para isso. Mas eu já havia puxado meu celular da bolsa. Na verdade, é exatamente a hora. Porque há 3 dias descobri que meu noivo tem um relacionamento paralelo há 1 ano e meio, com Fernanda Carvalho, a advogada. O sorriso de Ricardo congelou. Marcelo engasgou com o vinho. Patrícia deixou o garfo cair no prato com um barulho metálico. Posicionei o celular na mesa, a tela iluminada mostrando as mensagens. Virei para que todos pudessem ver. Essas são apenas algumas das conversas. Existem centenas. Planos de viagem, fotos íntimas, promessas de um futuro juntos. Enquanto eu escolhia convites de casamento, Ricardo escolhia hotéis para passar fins de semana com ela. A mesa explodiu em sussurros, olhares chocados se voltando para Ricardo. Ele tentou recuperar o controle. Carolina, você está louca. Isso é invasão de privacidade. Você não tinha direito. Sorri novamente, ainda calma. Invasão de privacidade? Engraçado você falar nisso. Porque também descobri, através das suas conversas com o Marcelo aqui presente, que você planejava terminar comigo. Marcelo empalideceu, mas só depois que meu escritório fechasse o contrato com o cliente que você indicou. Você queria os créditos antes de me descartar. Você está tirando isso de contexto. Ricardo tentou, a voz tremendo. Tirar de contexto? Li as mensagens para Patrícia e os outros convidados, palavra por palavra.
A descrição de como ele me via como um degrau conveniente, como contava os dias para se livrar de mim. Cada frase era uma estaca sendo cravada na reputação dele. Quando terminei, o silêncio era absoluto. Então, Ricardo, quem realmente envergonha quem nessa relação? Ricardo se levantou da mesa tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. Todos vocês vão acreditar nela? Ela é manipuladora. Está inventando tudo isso por quê? Mas Marcelo o interrompeu. Cara, eu vi as mensagens. Você me contou metade disso. Eu só não sabia que era tão... Ele hesitou, procurando a palavra certa. Tão calculado. Patrícia se virou para mim, os olhos marejados. Carolina, eu sinto muito. Se eu soubesse... Eu balancei a cabeça. Você não tinha como saber. Ninguém tinha. Porque Ricardo é muito bom em esconder quem realmente é. Peguei minha bolsa, me levantei com dignidade. O jantar estava claramente encerrado. Mas antes de sair, olhei para cada pessoa naquela mesa. Agradeço a vocês por testemunharem isso. Porque agora ele não pode negar. E para você, Ricardo, considere nosso noivado cancelado. O apartamento que dividimos é seu. Eu já mudei minhas coisas hoje enquanto você estava no trabalho. Ele ficou branco. Você o quê? Mudei. Fechei minha própria conta bancária, cancelei os cartões compartilhados, removi meu nome de tudo que nos conectava. Ah, e aquele cliente que você indicou? Liguei para ele ontem. Contei sobre sua verdadeira natureza. Ele decidiu que não quer fazer negócios com alguém tão antiético. A expressão de Ricardo se transformou em puro desespero. Você não fez isso. Fiz. Porque se há algo que aprendi nesses 3 anos é que não se constrói nada sólido sobre mentiras. Saí daquele apartamento com a cabeça erguida. Nos dias seguintes, a história se espalhou pelos círculos sociais de Ricardo. Fernanda o confrontou, furiosa por descobrir que ele mentia para ela também. A reputação dele em seu meio empresarial desmoronou. Amigos se afastaram, negócios foram perdidos. Enquanto isso, reconstruí minha vida tijolo por tijolo. 6 meses depois, meu escritório cresceu. Fechei contratos com clientes que valorizavam integridade. Conheci pessoas que me respeitavam, que viam meu trabalho, não minha utilidade. E, principalmente, aprendi que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de me envergonhar. O dia em que decidi não aceitar mais migalhas de respeito foi o dia em que minha vida realmente começou. Essa foi minha história. O dia em que meu noivo tentou me humilhar na frente dos amigos dele e acabou destruindo a própria reputação. Muita gente me pergunta se valeu a pena expor tudo daquela forma, se não teria sido mais fácil terminar em silêncio. Minha resposta é sempre a mesma. Ele escolheu me humilhar publicamente, então eu escolhi me defender publicamente. Dignidade não é negociável. E você? Já passou por algo parecido? Já teve que escolher entre manter as aparências ou defender sua dignidade? Conta aqui nos comentários. Quero ler sua história. Se esse relato tocou você de alguma forma, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais como esta. Aperte o like se você acredita que ninguém merece ser diminuído pelo parceiro. E não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado. Você não vai acreditar no que aconteceu. Até a próxima.